O BTLG11, o Fundo de Galpões Logísticos do BTG Pactual, está vindo com uma emissão de novas cotas que está dando o que falar no mercado. O principal motivo é que o custo dessa emissão é extremamente baixo, talvez nunca antes visto, de apenas 0,19%. Mas tem muito mais coisa interessante do que só o custo baixo nessa emissão. Fica comigo depois da vinheta que eu vou te explicar tudo direitinho. Então vamos lá. Antes da gente entrar no assunto, eu quero me apresentar para você. Meu nome é Marcelo Fay, eu sou analista CNPI e especialista em fundos de investimentos imobiliários. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre essa emissão do BTLG que está dando o que falar e tem muito mais coisa interessante do que só o custo baixo dela. Então eu vou dividir a tela contigo e aí você vai entender do que eu estou falando. Bom, isso aqui é um anexo do comunicado ao mercado que o BTLG fez, avisando dessa nova emissão. Aqui ele explica o porquê que ele está fazendo essa nova emissão e dá todos os dados que a gente precisa. Bem, vamos lá. Ela é uma emissão bem pequena com relação ao tamanho total do fundo. A gente está falando de uma emissão de mais ou menos o equivalente a 6 e pouco por cento do patrimônio do fundo. Então é uma emissão, a princípio, que deve ser de 100 milhões de reais, pode ser aumentada para até 150 milhões de reais se houver demanda para isso. Tá? E o que chama a atenção aqui num primeiro momento? O custo dessa emissão é baixíssimo, é muito raro a gente ver uma emissão num custo tão baixo assim como essa está sendo, só de 0,19%. Para você ter uma base de comparação, tem ofertas aí que saem com custo de, às vezes, até mais do que 4%. Então, aqui a gente está falando de só 0,19%. É realmente muito barato. Mas, mais do que o custo baixo, o interessante é o racional por trás dessa emissão. Antes da gente entrar no racional, rapidinho aqui, uns dados que estão mais no canto do vídeo sobre essa emissão. Então, o volume é de 100 milhões, pode chegar até 150 milhões se tiver demanda. O preço de subscrição vai ser de R$ 100,19, então R$ 100 por cota entra no fundo e 19 centavos por cota é o equivalente a custos da emissão. No próprio comunicado dessa emissão, o fundo diz o seguinte, olha, se os custos forem maiores do que esses 19 centavos, eles serão arcados pela gestora ou pela administradora, não pelo fundo, nem pelos cotistas. Então o cotista paga ali 19 centavos para entrar e pronto. O público-alvo dessa oferta são apenas os cotistas do fundo, ou seja, só os cotistas do fundo vão ter o direito de preferência de subscrição dessas cotas. Subscrição é comprar cotas, né? Então eles vão ter o direito de comprar essas cotas na proporção de 0,065 cotas para cada uma que você possui. Vamos facilitar essa conta aqui. Se você tem 100 cotas do BTLG, você vai poder subscrever mais 6 cotas. Tá? Por que não é 6,5, Marcelo? Porque não dá para subscrever meia cota, tem que subscrever sempre cota inteira. Então tudo aquilo que vier depois da vírgula você desconsidera. Então se você tem 100 cotas, pode subscrever 6. Se você tem 50 cotas, vai poder subscrever 3 cotas. E por aí vai. Faça sempre essa conta de proporção para você saber o quanto você poderá subscrever. Não sei quanto, como é que eu fico sabendo? Vai cair na tua custódia lá um ativo cujo código vai ser BTLG12. Esse 12 é o direito de subscrição que você tem. A quantidade desses direitos que cair, você vai poder exercer cada um deles te dá o direito de comprar mais uma cota. A quanto? A R$ 100,19. Bom, quem vai ter esse direito? Os cotistas que permanecerem cotistas, ou seja, que dormirem com as cotas no dia 8 de março agora, tá? No dia 8 de março, então, é a data base. Quem for cotista do fundo nessa data vai, então, ter o direito de preferência nesta subscrição. Bom, vamos lá. Aqui na parte branca da tela, então ali vai ter algumas informações bem interessantes ali, tá? Os termos da oferta, a gente já falou aqui, o baixo custo da emissão de 0,19 é realmente muito baixo, ela é exclusiva para os atuais cotistas
E para onde é que vai esse dinheiro? Por que que o BTLG está fazendo essa emissão agora, nesse valor, com um custo tão baixo? Tá? Então ele está sendo bem claro aqui ao dizer assim, nós vamos otimizar a estrutura de capital do fundo. Pô, Marcelo, fala português, cara, como assim? O que é otimizar a estrutura de capital do fundo? Bem, o fundo ele tem algumas dívidas. É pouca coisa, é 12% só dos ativos do fundo estão alavancados. Tá? Então é bem pouca coisa, mas ele tem uma dívida, essa dívida custa dinheiro. Parte dessa dívida está atrelada ao CDI, parte dessa dívida está atrelada a IPCA mais X%. O que acontece? A Selic vem subindo bastante, já há bastante tempo, e o BTG trabalha com um cenário de Selic mais alta do que ela já está hoje, e com tudo isso que está acontecendo, daqui a pouco a Selic pode ser que suba ainda mais. Bom, o custo dessa dívida está subindo. A essas alturas, eu duvido muito, e já vai ficar provado aqui na conta que a gente vai fazer, que os imóveis comprados a esse custo de dívida gerem uma receita maior do que o quanto está custando essa dívida. Então, assim, num CDI tão alto, mais o spread que tem, que é de 13 e pouco por cento na média, o imóvel não gera essa receita toda, ou seja, o fundo está, de fato, gastando dinheiro para adquirir esse imóvel, né? Gastando dinheiro no sentido de que o custo da dívida é mais alto do que a receita que o imóvel gera. E a maioria das alavancagens que a gente vê por aí, pelo menos quando foram feitas e no cenário desenhado na época que se fez a alavancagem, é que o custo da dívida seria mais baixo do que a receita que o próprio imóvel gera. Mas esse cenário mudou. Então o que o BTG está fazendo? Cara, ele está correndo para pagar essa dívida, porque ao pagar essa dívida sobra mais dinheiro em caixa, e é isso que ele vai dizer logo aqui mais adiante. Olha só. Então ele continua dizendo aqui, atualmente o BTLG possui 115 milhões em dívidas atreladas ao CDI, e o foco dessa emissão é justamente quitar essas dívidas que são atreladas ao CDI. O que ele diz ali? Que isso destrava o FFO. O que é FFO? FFO é Funds from Operations. Basicamente, tem lá no cantinho, na letra pequena, talvez fique até ruim de ler ali, mas diz o quê? Aquilo ali é o fluxo de caixa livre das operações do fundo. Como assim? O que significa isso? O que é a operação do fundo? Bom, deter imóveis, né? Comprar imóveis e colocar para alugar. Bom, essa compra aí pode ser à vista, essa compra pode ser alavancada, se for alavancada ela gera custo, né? Então, assim, tudo o que ele gasta versus tudo o que ele ganha, quanto que sobra? Isso é o Funds from Operation, tá? Então, quando tu tem um custo maior com a dívida do que a receita que tu recebe do imóvel, a conta aqui ela é negativa. Então, carregar esse imóvel com essa dívida gera um dispêndio de caixa, quer dizer, tu tira dinheiro do teu caixa para manter essa estrutura. Ao zerar essa dívida, some o custo e você fica só com a receita. É isso que ele está dizendo aqui, vai destravar mais fluxo de caixa, vai sobrar mais fluxo de caixa para o cotista. E aí no item 3, vem o tal do racional econômico, ele explica um pouquinho mais aqui. Então a ideia é que com isso ele aumente o FFO, né, o fluxo de caixa livre das operações, em aproximadamente 5 centavos por cota. 5 centavos por cota é bastante coisa, tá? Não é pouca coisa, é bastante. A reboque, isso reduz a alavancagem do fundo, que era de 12%, é de 12%, né? E pós essa emissão, se ela for bem sucedida, e se ela captar os 100 milhões, essa alavancagem, então, ela cai para 5% apenas. Então, ele diminui a alavancagem e paga aquela parte mais sensível, aquela parte mais cara da alavancagem que ele tem. Tá? O racional aqui do fluxo de caixa previsto pela oferta está colocado aqui embaixo, bem detalhadinho. Tá? O que ele tem? Então, esse é o caixa atual dele. Ele tem esse dinheiro a receber, tá? Da venda de imóveis, que ele ainda vai receber. Que mais? Ele tem um dinheiro para pagar de imóveis que foram comprados. Né? Então, assim,
desse caixa que ele tem, ele deve receber mais isso, vai gastar mais esse aqui. Bom, saindo a emissão, ele recebe mais 100 e aí ele paga uma dívida de 22 milhões, que é a CDI mais 4 e pouco, paga outra dívida de 33 milhões, que é a CDI mais 3,06, e paga uma outra ainda de 60 milhões, que é de CDI mais 2,70. Se tudo isso acontecer, o fundo termina esse ciclo, essas movimentações, com um caixa ligeiramente maior aquele que ele tinha. E de quebra, ele vai ter uma geração de caixa mensal bem maior. Então, esse é uma emissão pequena, dá para entender que é uma emissão bem tática do fundo, em função de um cenário que mudou, que se agravou por causa enfim, disso tudo que está acontecendo, da guerra, que vai pressionar ainda mais a inflação e talvez faça com que a Selic suba ainda mais do que já estava previsto. E aí pressiona a CDI para cima, o custo da dívida do fundo dispara, e isso não é bom para ele. E ele é um dos poucos fundos que está sendo negociado acima do valor patrimonial e aí permite com que ele faça essa emissão de uma forma bastante confortável, aonde não machuca os cotistas, aonde vale a pena para os cotistas e melhora o resultado do fundo. Então essa emissão gera sim bastante valor para o fundo, mesmo que seja para pagar dívidas, porque essas dívidas outrora eram baratas e aí fazia sentido você carregar elas, agora ela é cara. Então faz sentido pagar. Que bom que o fundo está numa condição de conseguir fazer uma emissão bem sucedida. Claro que nas atuais condições, essa emissão tem tudo para ser bem sucedida. O que vai acontecer amanhã, não sei. Né? Então, assim, não é certeza de nada, mas é um movimento inteligente do fundo e bastante oportuno, porque ele é um dos bem poucos que está sendo negociado acima do valor patrimonial e aí consegue fazer uma emissão com tranquilidade. Bom, pessoal, é isso sobre essa emissão. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se gostaram, por favor, considerem se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, e ative o sininho que tem aqui embaixo para você ser avisado dos próximos vídeos que eu publicar por aqui. Então, por hora é isso aí. Nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.